pastor André Alencar, nosso amigo, também o presbítero Josafá. Estivemos há alguns dias, próximos a esse, cultuando ao Senhor, e é bom estar entre amigos. Esses dois servos de Deus estavam querendo estar aqui também com meus irmãos presbíteros que cooperam com o nosso pastor e a igreja do Senhor, que hoje está de parabéns pelos 60 anos do trabalho de Deus aqui nesta cidade e pela comemoração pelo livro dos livros, a Bíblia Sagrada, a revelação escrita de Deus para os homens, a fim de que nós pudéssemos conhecê-lo e conhecer a revelação máxima do Senhor, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão agradecidos por esses dois motivos? Digam amém, meus irmãos. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia conosco no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Ainda não tinha vindo no templo, ficou muito bonito, para a glória de Deus. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Quem já achou, diga amém, meus irmãos. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, esta noite eu quero pregar sobre um tema que fez parte, por certo, da pregação daqueles que deram início a este trabalho. Jesus, o operador de milagres. É sobre isso que nós queremos falar. Após completar 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério realizando feitos miraculosos, que João especificamente chama de sinais, expressão grega semeion, que quer dizer indícios. E multidões na época foram beneficiadas por estes prodígios, por estes sinais operados pelo mestre da Galileia. É verdade que os milagres sempre fizeram parte da história de Israel. Israel experimentou uma fase de abundantes operações extraordinárias por ocasião em que Deus levantou Moisés para ser o mediador da antiga aliança e aquele por meio do qual Deus arrancou o seu povo do domínio egípcio e os fez andar pelo deserto rumo à terra prometida. Uma outra fase que Deus também na história de Israel operou grandes sinais, coisas espantosas, já foi com o reino estabelecido, porém dividido. E precisamente na época do rei Acabe, um dos reis que mais irritaram ao Senhor pelo seu casamento misto e pela difusão da idolatria a Baal, o deus fenício, que também passou a fazer parte da cultura e da adoração israelita, que abandonou velozmente a adoração ao único Deus e abraçou o politeísmo. Nessa época, os canais que Deus utilizou-se para realizar coisas extraordinárias foram Elias e Eliseu, dois homens tremendamente usados
em milagres. Mas, embora Israel já tivesse acostumado a esses feitos poderosos, a época em que o pai enviou seu filho, nascido de mulher, chamado por Paulo de plenitude dos tempos, Israel haveria de experimentar uma fase de milagres como nenhuma outra, nem antes nem depois. Jesus, ele destaca-se como um grande operador de prodígios, pela quantidade do que ele fez, pela forma como ele fez, o modus operandi, e também o que ele fez. E eu quero falar sobre cada um desses tópicos: a quantidade do que ele fez, a forma como ele fez e o que ele propriamente fez. Quanto à quantidade, eu já disse aqui que Israel já contemplou milagres, sinais fizeram parte da história deste povo. Inclusive, o escritor de Deuteronômio, que encerra o livro, ele encerra com saudade de Moisés, falando que depois de Moisés não se levantou um profeta semelhante a ele, com quem Deus falava face a face, e por meio de quem Deus fez coisas maravilhosas. Eu disse também que Elias e Eliseu foram destacados em seus ministérios pela grande quantidade, quero dizer, de sinais. Porém, Jesus ultrapassa todos eles. Quando aparece no cenário de Israel, ele chama a atenção pela abundância de operações miraculosas, que o coloca acima de todos estes outros personagens. Confira comigo o que está em João capítulo 7 e o versículo de número 31 na sua Bíblia, por favor. O que é que diz o registro de João? E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? É uma pergunta que eles faziam entre si. Após a operação da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, versículo 47, confira comigo também, há uma declaração entre os fariseus que chama a atenção de nós que estamos lendo o texto da Bíblia. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Eu poderia ainda citar o texto que lemos como apoio para essa reflexão, onde João diz que Jesus operou em presença dos discípulos tantos sinais que nem os livros do mundo todo caberiam. Então isso é uma alusão à grande abundância de sinais que Jesus operou durante o seu ministério. Não chama apenas a atenção a quantidade de prodígios, mas também a forma como Jesus operou. Aqueles que foram antes dele operaram sinais pelo poder de Deus que repousava sobre eles, de forma circunstancial. Mas chama-nos a atenção que Jesus está acima destes personagens, porque o poder não estava sobre ele de forma circunstancial. Pelo contrário, em suas próprias palavras, suas operações miraculosas aconteciam e vinham à luz pelo seu próprio poder. É interessante mostrar quando em João capítulo 2, versículo 11, Jesus transforma a água em vinho. João diz que esse foi o princípio dos milagres. E diz que Jesus fez manifestando a sua glória, e não a glória de Deus, como os que lhe antecederam fizeram. Ele manifesta a sua
glória, ou seja, a glória que lhe pertence. Quando ele está em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro, e a casa está abarrotada de gente, 4 homens vêm trazendo um paralítico, tentam entrar pela porta, mas não conseguem. Mas quem quer milagre vence os obstáculos. E eles disseram: pela porta não dá, mas a gente não volta sem resposta. Vamos subir pelo telhado. E eles abrem uma fresta na janela, quero dizer, no telhado, e descem aquele paralítico com cordas. E Jesus, vendo a fé deles, não é? Vendo a fé. Alguém diz: eu não posso ver a sua fé. Eu posso ver a sua fé pelas suas atitudes. A fé, ela se torna visível pelas obras. E vendo a fé deles, Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Atendeu a primeira e a mais premente necessidade. E depois que sofre uma murmuração por parte do seu auditório: quem é este que perdoa pecado? Só quem tem essa atribuição é Deus. Jesus, conhecendo o coração deles, disse assim: olha, qual é o mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Todos dois era impossível. E na mente judaica, as enfermidades eram consequências de um pecado pessoal ou dos pais. Então Jesus resolve quebrar dois conceitos errados. Eu vou mostrar para vocês que eu tanto faço uma coisa como outra, e que ele vai demonstrar que foi perdoado, porque eu tanto perdoei o pecado, como vou tirar as consequências daquilo que vocês entendem como consequência do pecado. Então eu digo a esse paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Mas antes ele pronunciar esta mensagem de cura, ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder. Ele não disse que o Filho do Homem recebeu poder. O Filho do Homem tem. Quando a mulher do fluxo de sangue, de forma imperceptível, chegou por detrás dele e tocou a orla do seu manto, ele parou. E ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então ele tinha glória própria, poder próprio e virtude própria. E a coisa é tão séria que mesmo por nós, a invocação do seu nome nos dias atuais traz resultados milagrosos. Você nunca vai ouvir dizer que alguém curou outro invocando Moisés, Elias, ou alguns dos homens de Deus do passado. Mas você já teve a experiência de invocar as 5 letras deste nome que está aqui e ver alguém receber instantaneamente um milagre da parte de Deus. Glória a Deus. Isto porque este nome tem poder. Jesus operou milagres com uma autoridade jamais vista. Era de causar admiração a autoridade que Jesus tinha sobre as enfermidades. Quando ele cura, por exemplo, o cego de nascença, que agora as pessoas veem com os olhos abertos, não mais mendigando. Diz: como te aconteceu isso? Ele disse: o homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou-me os olhos e me mandou lavar-se no tanque de Siloé. E o que aconteceu? Eu disse: eu agora vejo. Compreendendo essa autoridade, um centurião mandou dizer a Jesus que viesse curar um dos seus servos.
E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E no caminho esse homem se viu tão pequeno para recepcionar Jesus, que ele disse assim: diga ao mestre que não venha mais não, porque eu não sou digno que ele entre debaixo do meu teto. Alguém poderia: e como é que tu quer que ele faça um milagre se ele não vai lá? Se ele precisa estar aqui para fazer o milagre? Eu creio de todo o meu coração que assim como eu sou chefe de uma centúria, e eu digo a esse soldado: vem, e ele vem. E se eu disser vai, ele vai. Se eu disser fica aqui, ele fica aqui. Assim também ele tem soldados à disposição dele. Se ele der uma palavra aqui, o milagre vai acontecer lá na minha casa, onde está o meu servo. Ele tem autoridade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa autoridade chamava tanto a atenção que um dia os seus questionadores disseram: olha, em nome de quem, com que autoridade tu faz essas coisas? Em suma, eles estavam perguntando: tu recebeu isso de Deus ou isso é teu mesmo? Aí Jesus disse: eu vou responder com outra pergunta. João Batista era um profeta de Deus ou dos homens? O batismo dele era do céu ou da terra? E eles pensaram entre si, disseram: se a gente disser que é do céu, ele vai dizer: por que vocês não se batizaram? Se a gente disser que é dos homens, ele vai dizer assim: a gente vai correr risco, porque a multidão aqui acredita que João era profeta. Aí não quiseram dizer nenhuma nem outra. Não sabemos te responder. Ele disse: também eu não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Chamava atenção que ele fazia por seu próprio poder. Chamava atenção que ele fazia com autoridade jamais vista. E a forma, irmãos, aí é que chama atenção. A forma, o modus operandi de Jesus é estarrecedor. A forma como ele operava os milagres fizeram os teólogos da teologia contemporânea liberal dizer: isso aí é ficção, não existe alguém com tamanho poder. Porque os milagres aconteciam pelo toque dele, pelo toque nele e só por uma palavra. Escute isso: pelo toque dele, pelo toque nele e somente quando ele falava acontecia o extraordinário. Olha, ele vem descendo do monte e seguia-o uma grande multidão. Mateus diz: e eis que veio um leproso. Lucas é médico, é mais detalhista. E eis que veio um homem coberto de lepra. E a gente que tem uma noção em Levítico 14 do que é que essa doença poderia causar. Partes do corpo estavam deformadas e já podiam ter caído. Diferente de uma doença interna, a lepra era na pele, o órgão mais comprido do corpo humano, maior, visível aos olhos. Quem olhava para o homem via a doença do homem. Alguém pensa que é muito avançado em fazer isolamento, mas a Bíblia já falava de isolamento. E isolamento na vertical, que é o mais inteligente, separa só o doente para não contaminar a maioria. E era isso que fazia com o leproso. Ao detectar pelas mãos do sacerdote, que também tinha funções médicas: você está leproso e deve ficar longe da sociedade. E uma vez ou outra que você tentar se dirigir para o meio das pessoas, você deve manter uma distância delas e deve gritar imundo, para que as pessoas se separem e você não possa contaminá-las. Jesus vem descendo do monte e esse homem vem, esse maltrapilho, esse homem sofrido, esse homem mal cheiroso, a carne em estado de putrefação, esse homem desenganado pela medicina da época,
Hoje era como adquirir AIDS, adquirir lepra na época. E ele vai chegando perto do Nazareno. A multidão que o segue, não é demais pensar, abriu alas. Porque quem queria estar perto de um homem daquele para pegar a doença? Só que todo mundo se separa e Jesus fica. Na mente dele, ele pensou, porque ele não corre também. E ele se aproveita e chega junto de Jesus e diz: Senhor, prostrado com a face no chão, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Veja, ele disse 3 coisas aí com Jesus: Senhor, se tu quiseres, soberano, tu podes, poderoso. Hoje tem gente que diz assim: Senhor, eu determino, me cura. Não, ele disse: Senhor, se tu quiseres. Porque que tu podes, eu sei que tu podes. Eu quero saber se tu quiseres. Tu queres? Jesus poderia ter curado ele com uma palavra, até porque ele estava leproso. Mas Jesus resolve tocá-lo, transmitir o poder curador com um toque de seus dedos. Quanto tempo fazia que aquele homem, se fosse casado, não dava um abraço na esposa, nos filhos, por causa da doença? Jesus disse: além de curar teu corpo físico, eu também quero curar a tua alma. Estendendo a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E imediatamente ficou purificado da sua lepra. Um toque, apenas um toque. Foi esse toque que pegou aquele barro com saliva e colocou nos olhos do cego de nascença. As pessoas ridicularizam, dizem: o homem veio do pó. Outro dia, não é? Houve um desentendimento entre a ministra dos Direitos Humanos e o ministro de Tecnologia, a Damares, e o Pontes. O Pontes se acha mais cientista, disse: essa ideia de que o homem veio do pó da terra, isso é descartado. E eu estava no meu Twitter quando tinha, e eu disse: esdrúxulo é ver, acreditar que o macaco virou gente. Tem macaco virando gente. Aí um rapaz repostou lá e disse: e tem pó virando gente? Eu disse: não, mas tem gente virando pó. Aí ele botou um bonequinho assim, ó. A maior prova que o homem veio do pó é porque ele retorna ao... Pois é. Jesus, querendo mostrar que o homem foi feito do pó, disse: eu vou tirar a tua retina do solo. Cuspiu lá, pegou e disse: ó, a retina aqui, ó. Passou nos olhos. E existem pais da igreja que diz que a admiração em relação a esse cego não era nem porque ele era cego. Há uma interpretação que diz que ele nasceu sem olhos. Então Jesus criou o globo ocular dele. Isso é operações de maravilha. Eu quero crer que nesses dias que nós estamos vivendo, Jesus vai rasgar o céu de canto a canto e vai ver de novo no meio da sua igreja. Ele vai operar de novo sinais e maravilhas com abundância. E até incrédulo vai vir ver milagre da glória a Deus junto com a gente aqui. As pessoas eram curadas pelo toque dele, mas também pelo toque nele. Tinha hora que nem era ele que tocava, não, eram as pessoas que tocavam nele. Mateus 14, veja aí na sua Bíblia. – 35 e 36. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam e rogaram-lhe
que ao menos eles pudessem o que, irmãos? A orla da sua veste. E todos os que a tocavam, todos, ao invés de dizer assim, vá tomar um paracetamol, vá fazer uma cirurgia, ele dizia, toca aqui. Resolvia na hora. A mulher do fluxo de sangue mesmo, não é? 12 anos sangrando, uma metrorragia. Havia despendido tudo o que tinha, indo de mal a pior. Quando ouviu falar de Jesus, uma luz no fim do túnel acendeu. E parece que quanto maior é a tragédia, maior é a fé. Ela disse assim, eu estou assim, mas se ao menos eu tocar na orla da sua veste. Lucas diz, na orla, na parte de baixo, porque tem gente que quer milagre tocando em cima. Desce. Na orla da sua veste, serei, sararei. Ela profetiza, ela anuncia a cura dela antes de receber. Quem tem fé assim, talvez ele me cure, não, disse eu sararei. Se tão somente eu tocar na orla da sua veste, sararei. E ela veio, 12 anos sangrando, ela estava magra, porque a massa corpórea está vinculada ao sangue. Menos sangue, menos massa. Ela estava pálida, sem sangue, 12 anos sangrando. Essa mulher vem por detrás. Ela não disse, se ele orar por mim, se ele me ungir. São formas de Deus operar. Quando alguém ora, quando alguém unge, não é verdade? Mas ela tinha tanta fé, disse, eu não quero que ele me perceba, eu vou tocar sem ele ver. E tem como ele não ver? Aí quando ela toca, a Bíblia diz assim, e secou-lhe a fonte do sangue. Foi imediato, irmão. Aí Jesus disse, alguém me tocou. Aí o que é que alguém diz lá dos discípulos? A multidão te aperta e te oprime. E tu perguntas quem te tocou. Existe uma diferença nos 3 verbos aí: apertar, oprimir e tocar. Tem gente que quer milagre apertando. Jesus, tu não fizer logo, eu não vou buscar mais não. É apertando Jesus. Outros é oprimindo. Olha, se não for até dia 31 eu me desvio, viu? Não recebe quem aperta, não recebe quem oprime, recebe quem toca. Recebe quem toca. Toca esta noite. Toca com a tua perseverança, toca com as tuas lágrimas, toca com teu louvor, toca com as tuas lágrimas, toca com teu quebrantamento. Aí é que toca. Aí é que toca. Então era pelo toque dele e pelo toque nele. E tinha hora, irmão, que era só com a palavra. Só uma palavra. Jesus vai passando, entrando em Jericó. Quem está lá? O filho de Timeu, um cego que mendigava, porque na época não tinha benefício para quem era portador de deficiência física. E ele ouve o tropel da multidão. Quem está passando aí? Jesus, o operador de milagres. É minha hora. Sou cego, mas não sou mudo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu, sim ou não, irmãos? Mas continuou andando. Toda oração passa pelo teste da perseverança. Tem gente que quer milagre sem perseverar.
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus continua andando. E não somente ele parece não ouvir, como tem gente ao redor que se incomoda. Cuidado, viu? Às vezes se perde milagre porque tem gente ao redor que não crê e quer atrapalhar. Cala-te. Está vendo que ele não está te dando atenção? Está. Ele está só testando. Filho de Davi, a Bíblia diz assim, e Jesus parando. Isso aí é muito forte, irmão. Não é? Isso aí é muito forte. Como é que Deus, que ouve tudo no universo, tudo que acontece, Deus ouve. Mas no meio de todo esse barulho, de tantas vozes, ele ouve o clamor de um necessitado. Eu estou detectando alguém clamando ali. E parando, mandou que chamassem o cego. E eu creio, irmão, que quem trouxe ele, ajudando a levá-lo, foram os próprios que se mandaram a calar. De alguma forma eles vão te ajudar. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus disse assim: você quer que eu faça o quê? Não é bonito isso, né? Ou seja, deu um cheque em branco e disse: assine com o valor que você quiser. Eu conheço gente que ia dizer assim: uma aposentadoria. Se o senhor me der, está resolvido. Outro ia dizer assim: um carro. Um carro para um cego. Uma aposentadoria e continuar cego. Bartimeu foi inteligente. Se eu ver, eu vou trabalhar e compro um carro. Tem que ser inteligente, irmão. Eu quero ver. Jesus cura uma cegueira só falando: vê, a tua fé te salvou. E na hora, os olhos dele se abriram. E sabe de uma coisa? Ele demorou a enxergar, mas quando ele abriu os olhos, ele viu a maior beleza. Ou não foi? Quando ele abriu os olhos, ele estava diante de quem, irmão? De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? De Jesus. Aleluia. Ele curava apenas com a sua palavra. 10 leprosos vieram de uma vez e disseram assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Ele disse: se apresentem ao sacerdote. Senão a gente pediu para o Senhor fazer alguma coisa: se apresentem ao sacerdote. Eles estavam pedindo e Jesus estava mandando já eles agradecerem no templo. Como Jesus faz milagre com facilidade, né? Já vão para o templo dar oferta de gratidão, mas a gente ainda está doente. Eu já estou dizendo para vocês ir para o templo. Aí quando eles foram para o templo, no caminho, um olhou assim: eita, já aconteceu. É por isso que eu não devo deixar de vir para o templo por causa de problema, de enfermidade, porque pode ser que no caminho, ou chegando aqui, ele dê uma mudada no quadro, ou não, irmão? Agora, João diz que esses feitos operados por Jesus, eles reivindicavam a identidade de Jesus. Ele não faz milagre por fazer. Esses milagres, eles revelam algo do Senhor. Primeiro, revelam a sua compaixão, sua bondade. Pode ver que a maioria das pessoas alcançadas pelos milagres de Jesus apelaram para a sua misericórdia, para a sua compaixão. Foi assim que ele fez milagres. Por exemplo, o milagre da multiplicação. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Mateus 9,36. Foi assim que ele curou Bartimeu, que clamava por misericórdia.
Foi assim que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim e teve compaixão dela. Foi assim que ele fez com a filha da mulher cananeia, que disse: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ela diz: tem misericórdia de mim, não nem da minha filha, porque a mãe se colocou no lugar da filha. Segundo, isso revela a messianidade de Jesus. Veja que João 20:31 diz: estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias. É por isso que nós combatemos com veemência os cessacionistas, que dizem que os milagres foram necessários até o fechamento do cânon, porque os apóstolos precisavam reivindicar a messianidade de Jesus. E hoje a gente não precisa, não é? Os milagres não deixaram de acontecer porque o cânon fechou. Não, é promessa no cânon sagrado de que eles continuem acontecendo. Nós precisamos mostrar para esta geração que o Jesus bíblico continua operando sinais no nosso meio. Nós precisamos. Inclusive as profecias do Antigo Testamento apontavam para Jesus como um operador de milagres. Quem não lembra, por exemplo, de Isaías 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Que em Mateus 8:16, quando Jesus está curando, Mateus diz assim: olha, isso está se cumprindo para que se cumprisse o que disse o profeta. Então ele vincula as curas de Jesus ao seu ministério, à sua messianidade. Em Isaías 61 nós encontramos ali: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para... E ali tem várias realizações miraculosas. E em Nazaré, quando Jesus chega para participar do culto na sinagoga, lhe dão um livro para ler, e ele lê Isaías 61. E ele diz: esta escritura se cumpriu em vossos ouvidos. Uma terceira coisa que João nos ensina é que, além dos milagres reivindicarem a bondade de Jesus, a sua compaixão e a sua messianidade, revelam a sua divindade. Ele é mais que um profeta, ele é mais que um sacerdote, ele é mais que um enviado de Deus, ele é o próprio Deus. Por isso que João diz: para que creiais que Jesus é o Cristo, aí ele diz: o Filho de Deus. Filho aí é participante da mesma natureza. Os milagres que Jesus operou revelam a sua divindade. Aí alguém diz: e Moisés não operou e ele não era divino? Concordo. Elias e Eliseu também não eram divinos. Agora, tem milagres que Jesus operou que somente quem é divino opera. Por exemplo, violação das leis da natureza. Você sabe que tanto Elias como Eliseu receberam uma graça de Deus tão alta que, quando chegaram diante do Jordão, Elias pegou a sua capa, bateu com ela na água, e a água fez o quê? Se abriu, e eles passaram. Eliseu, na volta, já com a capa que era de Elias, fez a mesma coisa, ao ponto dos filhos dos profetas dizerem: o espírito de Elias repousa também sobre Eliseu. Muito bem. Agora, Jesus é superior a eles. Porque você sabe que existe a gravidade que puxa tudo para o centro. Não é nem para baixo, é para o centro. Jesus manda que os discípulos vão na frente dele, no barco, e ele fica no monte orando. E quando chega determinada hora, a quarta vigília, já amanhecendo, Jesus vem ao encontro deles. E Jesus não bate com a sua roupa de uma costura só nas águas para elas se federem. Ele diz: com ela aberta ou fechada, eu ando por cima.
Ele viola as leis da natureza. A gente cai andando no chão e ele anda por cima da água que é mole. Lá vem ele andando sobre as águas. Os discípulos disseram: é um fantasma. Porque Deus quebra as nossas crendices a respeito dele. E ele diz: sou eu, não tem mais. Aleluia, glória a Deus. Então ele vem por cima das águas. Uma outra ocasião ele entra no barco com os seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. E eles partiram. E navegando eles, diz o texto, Jesus adormeceu. Marcos diz: na popa do barco, sobre uma almofada. Marcos é detalhista. E durante o percurso vem uma tempestade de vento no lago. E o barco começa a ser açoitado pelas ondas. E começa a entrar água. Dos 12 apóstolos, 4 eram do registro pescadores. E começaram a tomar medidas necessárias para que a embarcação não virasse. Um segurou provavelmente as velas, o outro foi para um canto e para outro para poder segurar o peso aqui, igualar o peso. O outro começou a jogar água, os outros também foram ajudando, mas viram que aquela situação passou da capacidade deles. Quando passou da capacidade deles, que corria o perigo de só sobrar, tem um evangelista que usa essa expressão, aí eles começaram a chamar por Jesus. Mas nós pensamos que eles chamaram por Jesus para fazer algum milagre, mas foi para dividir o peso. Vem tirar água aqui também, Jesus. Porque os nossos pedidos em relação a Deus são sempre medíocres, pequenos. Deus não faz aquilo que a gente pensa, Ele faz aquilo que Ele pode. Aí Jesus desperta. E aí é que eu acho bonito nessa passagem, porque ele se levanta, que ele não fica quieto quando a gente está a perigo de virar o barco. Ele se levanta, e levantando-se, quando ele se levanta, ele arroga para si o direito de criador. Veja que não se fala com água não, irmão. Quem aqui fala com água? Eu tenho um remédio bom para você, Gardenal. Você fala com água, irmão? Você fala com pessoas, com animais, com seu cachorrinho, você diz: Rex, entre! Aí baixa a cabeça e entra. Com seu filho: te aquieta, menino! Ele se aquieta. Você fala com água? Você fala com vento? Se você estiver falando, alguém vai dizer que você está o quê? Porque ele falou com a natureza, porque ele falou como Criador. Veja que o texto diz que ele repreendeu. Não se repreende coisas inanimadas, mas ele arroga o direito de Criador. E ele olha para aquela turbulência e diz: quietos! Aí a natureza disse: é o Criador. Aleluia. Ele está no comando da situação. Aleluia. Isso fez os discípulos dizer: que homem é esse? Aí não tem Moisés que amarra a chinela dele. Aí não tem Elias e Eliseu que chegue perto. Que homem é esse? Que até o vento e a água manda, ele obedecem. É Jesus, o operador de milagres. Ora, Jesus vai além, né? Eu quero concluir. Ele mostra o seu poder sobre as leis da natureza, sobre a natureza, sobre a morte. Sobre a morte. Jairo chega e diz: minha filha está em casa moribunda.
vem dar saúde a ela. Jesus se demora curando a mulher do fluxo de sangue. Quando ele termina de curá-la e ouve o testemunho dela que vai saindo, os mensageiros chegaram, disseram: não incomodem mais o mestre não, disseram a Jairo. A menina já está morta. Jesus fala com Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Por que crer somente? Porque tem hora que a única coisa que a gente tem é a fé, irmão. Somente a fé. Tem mais nada em que se pegar. Aí ele chega na casa. Vê como Deus vê problema diferente da gente, né? Chega lá, está todo mundo chorando. Ai, Jesus disse: ela está dormindo. Aí tem um desenho bíblico, né? Não é isso? Tem um desenho bíblico, que no desenho bíblico, quando Jesus disse assim, ela está dormindo, aí os personagens dizem: claro que ela não está dormindo. Nós sabemos quando alguém morre. Nós conhecemos a morte. Aí no desenho, o personagem que faz Jesus diz assim: vocês conhecem a morte, eu conheço a vida. Chega lá, entra com Pedro, Tiago e João e os pais. Entra dentro do lugar onde a menina está, no quarto, e diz: menina, levante-se. Não precisou fazer disse assim: levante-se. Dê de comer a bichinha que ela está com fome. Olha, o corpo não tinha saído de casa ainda. O filho da viúva de Naim foi mais grave. Não somente tinha morrido, como o corpo já estava em direção aonde? Ao cemitério. O atestado de óbito já estava feito. Jesus fez milagre ou não fez? Tiveram que rasgar o atestado. Vocês creem que Jesus faz isso, irmão? Que a medicina pode dizer: não tem jeito. Oh, aleluia. Já está muito avançado, está até cheirando mal. Mas ele, quando chega com milagre, irmão, faz médico dar glória a Deus e se converter com enfermeira, com assistente de médico, com todo mundo dentro do hospital. Então o defunto estava em casa, a filha de Jairo estava a caminho do cemitério, o filho da viúva de Naim. Aí, para piorar, Jesus ressuscita Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias cheirando mal. Eu quero ver ele fazer agora. Ele disse: eu chego também. Onde o puseram? Quem sabe vai chorar com a gente, não é? Tem coisa que a gente enterra e a gente diz assim: Deus, não mexa mais não. E ele chega para mexer. Onde o puseram? Senhor, já é de 4 dias. E o que mais? Cheira mal. Disse: me mostra onde é que está. Chegou lá, tiraram a tampa. Porque hoje a gente vive uma geração que quer que Deus tire a pedra e ainda ressuscite, né? Remove a minha pedra, preguiçoso. Tirai a pedra. Faça o que está ao seu alcance e você vai ver o que está ao meu alcance. Olhou para dentro daquele lugar fétido e chamou Lázaro. Lázaro significa: Deus é a minha ajuda, chegou a tua ajuda. Sai. E ele saiu. Esta noite eu concluo dizendo isso. Ele tem poder extraordinário para operar coisas espantosas. Ele tem poder sobre os demônios. Quando Jesus se aproximava de um endemoniado, o demônio falava na boca da pessoa: viesse fazer o que aqui, Cristo de Deus? Conhecia ele.
tremiam diante dele e obedeciam. Saia daí, vá para os porcos. Sim, senhor. Mas não vá não. Ele abriu os olhos dos cegos, ele levantou aleijados, ele curou as enfermidades. Esta noite eu quero concluir dizendo isso. O Senhor quer fazer milagres no nosso tempo. E vai chegar um tempo de uma visitação sobrenatural de Deus para o seu povo. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Posso fazer uma? O teclado, por favor. Você não vai ver isso que eu vou dizer agora, mas você vai sentir isso. Vai passar uma mão de cor branca no nosso meio e vai tocar, transmitindo saúde para algumas pessoas aqui. Feche os seus olhos. Espírito do Deus vivo, que habita no meio da igreja, eu te pedi hoje à tarde e estou te pedindo agora. Glorifica o Senhor Jesus Cristo, passando revista no meio do teu povo, da direita para a esquerda, na figura antropomórfica de uma mão de cor branca. Passa no meio do teu povo, transmitindo saúde. Toca agora no sangue, Senhor. Bem suave o teclado. Toca no sangue. Desentope as veias. Alguma coisa ia acontecer na tua serva, Senhor. Veias entupidas. Mas tu estás agora desentupindo, afinando o sangue, possibilitando a circulação sanguínea. Vai no coração agora, Senhor. Essa mesma mão vai agora no miocárdio, no ventrículo direito, no ventrículo esquerdo, desentope. Esse sopro que esta jovem tem desde criança, que ela dá uma carreirinha de nada e já sente aquele cansaço. Tu estás fazendo esse cansaço desaparecer agora, tirando esse sopro do coração, para nunca mais incomodar a tua serva. Ela vai voltar no médico e não vai dar mais nada, porque a tua mão está tocando no coração agora. Vai na garganta, Senhor. E epania toia até achar. Tem linfomas instalados aí, caroços na garganta. Que essa tua serva sinta um gosto de sangue, mas porque os caroços estão estourando agora. Eles estão estourando agora. Esse calo na garganta que não deixa a tua serva louvar, volte ao seu estado original agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No ouvido, Senhor, surdez total ou parcial, o tímpano que foi furado quando se estava fazendo a higiene, restaura agora, em nome de Jesus. Sobe para a cabeça. Tem alguém aqui que sofre uma pressão muito grande na cabeça. Toca agora, Senhor. Toca agora na mente. Essa depressão, essa síndrome do pânico. Oh, Senhor, essa seta maligna que foi lançada por um demônio e que aperta a cabeça da tua serva, e tem hora que ela pensa que vai ficar louco.
Como ministro de Cristo eu te ordeno, saia desta cabeça aí agora. Saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nunca mais essa enxaqueca, nunca mais. Nunca mais essa cefaleia, nunca mais. Nunca mais essa pressão na tua cabeça, nunca mais. Está vindo uma paz, uma tranquilidade. O óleo está descendo sobre a tua cabeça, que vai te dar um renovo agora. Um renovo tão grande. Toca, Senhor. Toca nos ossos. Oh, que coisa linda. Tu estás fortalecendo os ossos do esqueleto todinho, da cabeça até os pés. Essa tua santa que não conseguia dobrar o joelho porque era tudo estalando, doendo, receba fogo em todo o esqueleto aí agora. Está descendo uma descarga celestial e a cura da artrite, da artrose e da osteoporose. Toca nos pulmões, Senhor. Asma, bronquite. Oh, aleluia. Resquícios da Covid-19. Toda a inflamação pulmonar. Resquícios de quem fumava no passado. Sai agora desobstruindo tudo. Que essa pessoa puxe o ar e não sinta mais incômodo nenhum, Senhor. Vai agora nas vias respiratórias. Sinusite, rinite alérgica. Sai restaurando tudo por dentro, Senhor. Tirando toda a inflamação. Em nome do Senhor. Na língua, nos lábios. Essa coceira que passa pelo corpo desapareça em nome de Jesus. Vai no baço, no fígado. Tira essa gordura do fígado, Senhor. Restaura o fígado do teu servo. Toca agora, Senhor, no pâncreas. Faça ele produzir insulina suficiente para queimar o açúcar. Diabetes, eu te ordeno, sai deste corpo agora. Vai nos rins, mão branca. Ui, a tora, crablas, tipro de chorebrehibra halablas. Ediante revassu viveva negadeira que me equilibra rabria sobre rai. Faça agora essas pedras de cálculo renal descer para a bexiga. E quando teu servo ou tua serva chegar em casa, eliminar pela urina para a glória e louvor do teu santíssimo nome. Toca, Senhor, essa ardência na bexiga nunca mais. Aqui tem mulheres que não conseguem engravidar, Senhor. Corrige isso. Vai agora nas trompas. Oh, aleluia. Agora, Senhor, corrige a deficiência. Faz esta mulher ser uma alegre mãe de filhos. Corrige neste homem a esterilidade. Dá semente viva a ele. Semente viva. Na próstata, Senhor, restaura. O câncer, eu te ordeno, instalado onde você estiver. Nos seios, caroços benignos ou malignos desapareçam agora. De gordura, duros como pedra, sejam dissolvidos agora. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pés aleijados sejam endireitados agora. Membros atrofiados sejam restaurados agora. Em nome de Jesus. Nos olhos. Você que tem problema ocular, coloque a mão nos olhos aí. Astigmatismo, hipermetropia, miopia, retina deslocada, glaucoma. Eu te peço, Senhor, cataratas. Dá um toque nesse globo ocular agora. Ai, o halaplatotera labla, assura carabalaba, xaralaba, haralaba. Tire a mão, tire a mão, tire a mão.
Está acontecendo algo no sobrenatural. Está acontecendo algo de Deus. Está acontecendo algo do Espírito. Está acontecendo lá na galeria também. Lá na galeria também. Está passando algo do céu lá em cima também. A presença de Deus está enchendo este lugar com a sua glória. Recebe cura. Dá testemunho de que foi Jesus quem fez. Úlcera, gastrite, eu te ordeno, saia pela boca agora. Hérnia, desapareça em nome de Jesus. Insônia nunca mais. Dores nas articulações, nos braços, tendinite, seja expelida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim, cante comigo, um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Levante sua mão e adore ao Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, quero me alegrar. A vitória vem, diga isso para envergonhar o inimigo. A vitória vem.